Durante toda a semana em que Amy esteve fora de casa, minha mente foi consumida por um turbilhão de perguntas. Devo ter coragem de falar com ela? Devo mudar a fechadura? O divórcio é a única saída? A ideia de ter que desistir de 4 anos de casamento não foi fácil para mim, mas eu não queria mais tolerar a traição dela. Colocamos muito esforço para reconstruir nosso relacionamento após o primeiro incidente. Foi muito frustrante ver tudo desmoronar novamente, principalmente depois que ela prometeu que isso não aconteceria novamente. Foi doloroso. A primeira traição atrapalhou nossos planos de constituir família porque passamos meses restaurando a confiança. A ironia é que Amy realmente me confessou sua infidelidade. Eu não tinha nenhuma suspeita e nunca teria pensado nisso, mas a honestidade dela, embora dolorosa na época, nos ajudou nesse período. Lembro-me claramente deste momento. Estávamos no carro voltando da casa da mãe dela, e Amy ficou estranhamente quieta durante todo o jantar. Enquanto estávamos sentados, a atmosfera estava mais moderada do que o normal. A conversa de sua mãe preencheu todas as lacunas possíveis na conversa, então não tive a menor suspeita de que algo estava errado. Sentindo a tensão dentro dela, eu gentilmente a acalmei. Querida, você sabe que eu te amo, certo? Ela respondeu, confirmando seu entendimento, mas depois respirou fundo e admitiu que precisava compartilhar algo que a incomodava. Eu vi sua luta interior enquanto ela criava coragem para continuar. Tive um caso, ela confessou, com a voz cheia de remorso. Acabou agora. Não durou muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu gostaria de retirar tudo. Minha reação imediata foi perguntar sobre os detalhes. Com quem? Por que e onde isso aconteceu? Em seu estado vulnerável, ela derramou uma enxurrada de informações, e embora me doesse ouvi-las, permitiu-me dar uma saída catártica às emoções. O noivo de sua amiga Jessie foi infiel a ela, e ela concordou em encontrá-lo para um drink, alegando que era necessário reunir evidências para expor suas ações na frente de Jessie. Pelo menos foi o que ela me disse, e eu queria acreditar nela. Ela disse que tentou dissuadi-lo e convencê-lo de que Jessie é quem ele realmente deveria querer. Mas algumas semanas depois, enquanto eu estava em viagem de negócios, ela foi a uma festa na casa de Jessie e, sucumbindo ao álcool, sucumbiu à tentação e iniciou um rápido relacionamento com ele na cama dele. Infelizmente, isso aconteceu mais 2 vezes em suas casas antes que a culpa consumisse, e ela jurou que estava farta disso. 2 meses depois, assistimos ao casamento de Jessie e seu noivo. 1 mês depois, Jessie e seu noivo se mudaram para Chicago. Entendo como a situação evoluiu, como costuma acontecer nessas circunstâncias. O namoro de um homem encantador aliado à desatenção da esposa devido ao longo trabalho e às mudanças frequentes, e mesmo sob o efeito do álcool, pode levar a consequências indesejáveis. Mas acima de tudo eu estava preocupado com os encontros subsequentes e com o fato de ele estar noivo de Jessie. Isso me entristeceu profundamente, pois revelou uma falha significativa em meu caráter. Trair meu amigo íntimo dessa maneira. Como ela poderia testemunhar Jessie andando pelo corredor com um vestido de dama de honra, celebrando ostensivamente o casamento de uma amiga, sabendo que ela tinha um caso com o noivo? A dissonância entre as suas ações e o papel que desempenhou neste acontecimento parecia incompreensível. Nos dias que se seguiram, nosso relacionamento se deteriorou ainda mais. Já não me sentia à vontade em nossa casa, e a ideia de intimidade física com ela me repelia. Cada vez que tentava tocá-la, isso apenas me lembrava de como dormíamos juntos na época em que ela estava tendo um caso secreto com o futuro marido de sua amiga. A ideia de que ela escondeu isso de mim, e eu acabei me revelando involuntariamente crédulo e estúpido, me assombrou. Lembrei-me com horror de como parabenizei no casamento, de como compartilhei com ele meus comentários incorretos sobre a realidade do casamento. Depois de 2 semanas de pouca comunicação, Amy me procurou com um pedido para comparecermos às consultas juntos. Ela expressou seu medo, um medo sincero de que eu pudesse deixá-la.
Amy abordou as consultas com profundo medo. O medo de que suas ações tivessem causado danos irreparáveis ao nosso relacionamento e que o perdão fosse impossível. As aulas em si revelaram-se emocionalmente difíceis. Eles chegaram ao fundo dos nossos problemas. Mas com o tempo, depois de alguns meses, consegui me afastar da dor o suficiente para ver que nosso relacionamento estava começando a se desenvolver novamente. Muito foi revelado durante esse processo. Amy admitiu que, devido às minhas viagens frequentes, ela sentia desconfiança em nosso casamento. Reconheci minha passividade no relacionamento, muitas vezes evitava discutir nossos problemas, o que por sua vez fazia com que ela se sentisse inferior. Era peculiar como as ações de uma pessoa podiam ser facilmente atribuídas às deficiências de outra. No entanto, no processo de consultoria, ganhei uma nova perspectiva e compreensão. No processo de aconselhamento, a culpa foi transferida de um para o outro, até cair sobre os ombros de ambos. Foram necessários vários meses de luta contra a raiva e a negação antes que o equilíbrio fosse alcançado. Aos poucos, encontramos o meio-termo e começamos a redescobrir a felicidade em nosso relacionamento. O aspecto da terapia que ressoou profundamente em mim são os compromissos que assumimos em relação à honestidade, construção de confiança, lealdade e comunicação aberta. Aceitei de todo o coração essas regras e fiz um esforço consciente para implementá-las em nossa vida diária. Ajustei minha agenda de viagens para que me pudesse se juntar a mim no final da semana, o que nos permitiu passar mais tempo juntos. Até começamos a praticar esportes juntos, aproveitando a oportunidade de compartilhar esses momentos e aprofundar nosso vínculo. Nosso relacionamento mudou muito, afetando até os momentos mais simples de nossas vidas. Quando o trabalho exigia longas pausas, com certeza nos encontrávamos para jantar, a fim de manter um relacionamento. Agora esses momentos foram apagados de nossas vidas. A revelação de sua infidelidade aconteceu inesperadamente. Era de manhã cedo e tive problemas técnicos ao tentar enviar o arquivo por e-mail. Diante de um dilema, percebi que poderia usar o laptop de Amy conectando-me à sua rede de trabalho e transferindo o arquivo por meio de sua caixa de correio profissional. Ao navegar pela interface de e-mail, uma janela de visualização acidentalmente chamou minha atenção. Naquele momento, enquanto movia o mouse e olhava para a tela, me deparei com as palavras: "Você é incrivelmente atraente." O remetente era um dos outros advogados do escritório. Enquanto meu coração batia forte de ansiedade e esperança, decidi que isso poderia ser um flerte inofensivo ou talvez até mesmo um jogo entre eles. O resumo do restante da carta deixava muita coisa por dizer, mas sugeria a possibilidade de uma conexão mais profunda. Tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que poderia ser apenas amizade. Eu me encorajei a não perder a compostura e a não deixar as emoções assumirem o controle. Em busca de confirmação, comecei a procurar o nome do remetente na caixa de correio de Amy, mas minhas esperanças foram rapidamente frustradas quando descobri que ela havia guardado muitas cartas dessa pessoa e enviado a mesma quantia em resposta. Tentando esclarecer a situação, selecionei aleatoriamente uma das cartas dele, e o que lhe me deixou em profunda perplexidade. Suas palavras irradiavam adoração. Ele descreveu o tempo que passaram juntos como o momento mais incrível de sua vida e a chamou de deusa. A situação estava longe de ser a melhor e os meus receios aumentaram significativamente. Curioso e cada vez mais zangado, escolhi outra carta, desta vez de Amy. Informava sobre os planos para o encontro e dizia claramente que eu estaria fora da cidade e que ela teria que chegar em casa às 10 horas para que ele telefonasse. A carta seguinte dele intensificou minha decepção. "Você é uma garota má e eu gosto disso." Dominado pela raiva, senti o impulso de imediatamente brigar com ela e até pensei em violência física. Mas superei esse desejo e sentei-me ao teclado, pensando na decisão de ler todas as letras ou não. Eu precisava de tempo para processar essa revelação chocante. Ocorreu-me encaminhar todas as suas cartas para meu endereço, mas tal abordagem deixaria rastros. Em vez disso,
Copiei meticulosamente cada carta em um dispositivo portátil de armazenamento de dados, armazenando cuidadosamente as evidências para posterior reflexão e consideração. Incapaz de encontrar paz na nossa cama partilhada, tentei relaxar no sofá, mas uma sensação de deslocamento tomou conta de mim. Parecia que minha esposa amorosa, mas infiel, havia me privado do meu lugar de direito em nossa casa. No final, me apoiei na mesa da cozinha, folheando revistas sem rumo, e a noite se arrastou. Ao amanhecer, corri para o chuveiro, acordando M para informá-la de uma necessidade urgente de trabalho que exigia minha atenção imediata. Foi apenas uma desculpa para escapar. Chegando ao meu escritório muito antes dos outros chegarem, sentei-me à minha mesa e imprimi cuidadosamente todos os e-mails trocados entre minha esposa e esse outro homem, Rob. Os e-mails impressos revelaram uma história fascinante de um romance apaixonado e duradouro entre M e Rob. Tornou-se claro que a sua relação ilícita tinha começado 3 meses antes e não mostrava sinais de diminuir. M demonstrou um compromisso inabalável em manter a conexão entre eles, e as reuniões ocorreram com uma regularidade inabalável. Para piorar a situação, Rob tinha uma câmera que lhe permitia capturar os momentos de sua vida juntos. Ele frequentemente enviava fotos para M nas quais ela era retratada em situações comprometedoras, e outras pessoas mostravam seus rostos. De segunda a sexta, eles se encontraram em um hotel em Phoenix e iniciaram uma conversa franca sobre passarem a noite juntos. Eles escolheram o horário com cuidado, pois M não podia perder uma reunião comigo. Essas ligações serviram como uma confirmação de nossos compromissos baseados na lealdade, abertura e honestidade. Mas parece que para algumas pessoas os compromissos eram apenas um ato cerimonial. Apesar das minhas dúvidas, decidi não entrar em conflito com M. Durante sua ausência, quis resolver minhas emoções e desejos. O incidente anterior, que, como ela prometeu, seria o último, apanhou-me de surpresa. Sem saber como isso terminaria, eu sabia perfeitamente que uma colisão naquele momento provavelmente me desequilibraria por muito tempo. Olhando a agenda do meu computador, percebi que hoje é quarta-feira. Então, já experimentei raiva e desespero. Era hora de tomar uma decisão. O que eu realmente quero? A resposta emergiu das profundezas da minha consciência. Vingança. Eu queria vingança. Ela me enganou prometendo ser fiel, mas no final me traiu. Eu confiei nela. E agora ela quebrou meu coração em pedaços. Dediquei mais 2 anos da minha vida a ela apenas porque acreditei nas promessas que ela fez durante nossas consultas. 2 anos foram irremediavelmente perdidos. Eu estava pensando em me divorciar. Mas com que propósito? Talvez ela tenha ficado comigo apenas por culpa ou por algum tipo de amor imperfeito. Talvez ela se sentisse obrigada a cumprir nossos compromissos. Se tivéssemos nos separado, ela ainda teria recebido metade de nossos modestos bens. Ela teria continuado a trabalhar como advogada e permanecido atraente para outro homem. Eu queria destruí-la, destruir suas esperanças e sonhos. Num acesso de raiva, tive a ideia de contratar alguém para prejudicá-la. Quando estava a considerar vários cenários de crueldade, ocorreu-me que a implementação de qualquer um deles me levaria a transformar-me numa figura monstruosa que enfrenta uma pena mínima de 35 anos de prisão perpétua sem liberdade condicional. Então eu estava procurando um caminho alternativo. Minhas reuniões noturnas e ligações com ela transcorreram sem impedimentos. Aperfeiçoei minhas habilidades de atuação fingindo habilmente estar feliz. Na verdade, eu estava determinado a ter sucesso nessa função. Planejei manipulá-la, expondo-a a uma queda esmagadora. Agora era preciso desenvolver um plano bem pensado que não deixasse suspeitas. Dizem que Deus vive nos detalhes, mas o diabo também. Não foi fácil elaborar um plano convincente, ao mesmo tempo, garantir a sua implementação sem falhas. Reconhecendo minhas limitações, percebi que só poderia contar com meus próprios conhecimentos na área de informática.
Havia o desejo de ir além da zona de conforto e se envolver em atividades não relacionadas à minha base de conhecimento, na esperança de que a distância afastasse as suspeitas. Criei um esquema complexo e difícil de rastrear usando uma conta da web que usava servidores localizados em outro país. A criação de um site era uma parte necessária do processo, embora carecesse de elementos criativos. Demorou várias semanas para criar uma conta e finalizar o restante dos detalhes. Nesse ínterim, dediquei todos os meus esforços para melhorar minhas habilidades de atuação. Suspirando profundamente, eu disse: querido, sua ausência me fez pensar sobre o estado do nosso relacionamento. Amy e eu estávamos deitados lado a lado na cama, e ela murmurava baixinho. De repente ela falou, expressando seus pensamentos sobre a possibilidade de ter um filho. Fiquei interessado nisso e ouvi atentamente enquanto ela continuava, oferecendo-se para começar a tentar não imediatamente, mas em alguns meses. Quando a mão de Amy acariciou suavemente meu peito, ela levantou a cabeça e encontrou meu olhar. Havia excitação em seus olhos. Ela falou sobre seu desejo de abordar o tema de constituir família, mas ao mesmo tempo duvidou de nossa prontidão. Em resposta, coloquei um sorriso perfeito, cheio de amor e engano. Acho que estou pronto, respondi calmamente, assegurando-lhe que ela era tudo o que eu esperava. Passando suavemente a mão pelo braço dela, mantive a aparência de carinho. Abracei gentilmente o cotovelo de Amy, expressando minha gratidão. Você foi incrivelmente aberto e amoroso, e eu sinceramente acredito que você é totalmente dedicado ao nosso relacionamento, eu disse calorosamente. Amy inclinou ligeiramente a cabeça, aparentemente envergonhada em resposta ao elogio. Continuando a conversa, sugeri aprofundar essa ideia, dando-me tempo para avaliar como realmente nos sentimos e ter certeza de que esta é a escolha certa para nós dois. Talvez 1 ou 2 meses de discussões sejam suficientes. Naquele momento, Amy se inclinou e me beijou, confirmando o prazer da nossa ação conjunta. Quando discutimos a possibilidade de ter um filho, meu objetivo final era que ela tomasse uma decisão informada. Era importante para ela entender o impacto que essa escolha teria em sua carreira, em nosso relacionamento e na oportunidade de sairmos de férias juntos no futuro. Agora que meu site estava totalmente pronto, chegou o momento em que foi necessário decidir se continuaria a implementar meu plano. Decidi verificar o e-mail de Amy novamente para descobrir se a ligação dela com Rob ainda existe ou se ela enfraqueceu em meio à discussão sobre o nascimento de um filho. Tive que ser paciente enquanto esperava Amy adormecer. Abrindo cuidadosamente o laptop, entrei em sua rede de trabalho e fui para a pasta da caixa de entrada. Para meu alívio, nada fora do comum, nenhuma carta de Rob. Mas comecei a busca e, para minha surpresa, as palavras da minha esposa olharam para mim. Ela escreveu: querido, você sabe que provavelmente começaremos a tentar engravidar assim que eu parar de tomar os comprimidos. Teremos que ter cuidado durante minha fase de ovulação, mas não se preocupe, querida, usarei um termômetro basal para monitorar a liberação do óvulo, para não perdermos nossa chance, escreveu Amy. Rob respondeu sugerindo o uso de anticoncepcionais. A Operação Vingança foi lançada. Em uma noite romântica de sexta-feira, Amy e eu desfrutamos de um jantar delicioso em seu restaurante favorito. Enquanto esperava pelo café, gentilmente peguei a mão dela e expressei meu desejo, dizendo: acho que é hora de fazermos isso. Balancei a cabeça, transmitindo o significado profundo de minhas palavras. O rosto de Amy se iluminou de excitação e ela engoliu em seco. Ela estendeu a mão livre para mim e disse: eu realmente quero um filho, obrigada. Eu te amo, ela sussurrou. Eu também te amo, minha querida. Eu respondi carinhosamente. Concordamos que ela pararia de tomar os comprimidos assim que o próximo ciclo começasse. É possível que ela se torne fértil dentro de 1 mês. Ela ainda não sabia que na manhã de segunda-feira enfrentaria problemas imprevistos na forma de intrusos ou hackers tentando criar uma aparência formidável. No meu site, desenhei a primeira página com uma imagem de bom gosto da Amy. Aulas de sexo.
Ao mesmo tempo, seu rosto estava intencionalmente desfocado, o que dava uma sensação de mistério. Experimentei várias opções, mas uma delas me atraiu. Uma verdadeira esposa envolvida em jogos agradáveis com um amante que não é seu cônjuge. Levar a esposa traidora à justiça era minha frase favorita. Refletindo sobre isso, não pude deixar de pensar que era um tanto absurdo, mas ainda assim, minha principal tarefa era garantir que me receberia esta mensagem. Usando uma técnica conhecida como substituição de e-mail, usei um endereço falso de um de seus contatos comerciais para atrair imediatamente sua atenção. As palavras, "Eu sei sobre você e Rob", estavam escritas no assunto da carta. Para permanecer anônimo e evitar possíveis verificações por parte das autoridades, enviei uma mensagem através de um servidor que fornecia um certo nível de proteção. O sábado se aproximava e eu estava ansioso pelo seu fim. Estando longe de casa, me senti aliviado. A longa espera me deu a oportunidade de me preparar mentalmente, esperando que meu desempenho não fosse apenas ótimo. Inicialmente, meu plano incluía cenários com pedidos chorosos de perdão, mas decidi abandonar essas opções. Quando cheguei em casa, o carro de Amy estava estacionado na garagem com os faróis acesos, o que indicava sua presença. "Olá, querido", liguei, mas não obtive resposta. Quando entrei em casa, vi Amy na cozinha. Ao lado dela havia uma garrafa de vinho aberta, já meio vazia. Bingo! Ela começou cedo. "Como foi o seu dia?" perguntei. Amy balançou a cabeça, claramente chateada. Assumi o papel de um marido solidário, pronto para oferecer compreensão. "Ó querido, o que aconteceu?" Eu simpatizei, colocando meu braço em volta dos ombros de Amy. "Vire-se e deixe-me massagear seu pescoço", sugeri, tentando acalmar o sofrimento dela. Enquanto massageava suavemente seus ombros, meu motivo principal permaneceu claro. Eu queria intimidade enquanto ela estava vulnerável. Amy fez uma tentativa de se afastar, mas eu não queria deixá-la escapar tão facilmente. "Vamos, querido, isso vai te ajudar a se distrair", eu insisti, puxando-a de volta para mim. Curvando-me, beijei seu pescoço, na esperança de distraí-la com pensamentos de criar uma família juntos. Minhas palavras pareceram atingi-la como um raio, e ela ficou visivelmente atordoada. Amy não parecia entender a verdadeira natureza do que estava acontecendo. "Sim, querido, vamos fugir dos seus problemas", sussurrei sedutoramente. Sentindo fome, perguntei: "Você está com fome?" Continuei a comer meu sanduíche de queijo, refletindo que minha mensagem não havia sido recebida. Talvez Amy realmente tenha tido um dia difícil no trabalho. Para ter certeza disso, tive que prosseguir para a próxima etapa da Operação Vingança. Fomos para a cama juntos, lado a lado, embora eu soubesse a verdade sobre a traição dela. Na carta enviada na terça-feira, dei instruções mais claras, especificando meu endereço de e-mail e os endereços de e-mail dos pais dela. Eu não queria que minha autoconfiança turvasse meus pensamentos, pois era muito importante para Amy acreditar que conseguiria sair ilesa. Meu objetivo era prolongar o sofrimento dela, prolongar a dor que ela me causou. Infligir o máximo de dor é o objetivo da vingança. Eu sabia que o coração dela iria bater quando ela abrisse a carta. Ela vai confessar para mim? Ela deveria pagar? Se ela pagar, eles exigirão ainda mais, mas se ela decidir não pagar? Como resultado, ela se viu num estado de incerteza, duvidando da correção de suas ações. Visitei o site várias vezes durante o dia, aguardando ansiosamente uma resposta. Finalmente, às 15h10, descobri que ela havia decidido pagar $500 para excluir suas fotos. Imaginei-a agonizando o dia todo pensando em tomar uma decisão, pensando na escolha que estava enfrentando. Maravilhoso, pensei comigo mesmo. É realmente incrível que meu plano tenha se desenrolado exatamente como eu esperava. Um dos momentos mais agradáveis da implementação do plano é observar a implementação do plano. Apesar de a vingança continuar a ser o objetivo,
o processo de planeamento e implementação desenrola-se ao longo de uma trajetória própria e única. A noite de terça-feira foi diferente da noite anterior. Quando Amy chegou em casa, observei cuidadosamente seu comportamento, tentando avaliar seu humor encontrando-a na porta. Abracei-a com força e beijei-a apaixonadamente, cheio de um misto de alegria e tensão. Sua felicidade era palpável, embora com um toque de entusiasmo forçado. No final, ela pagou o valor exigido, mas havia incerteza de que os chantagistas cumpririam sua parte no acordo. Amy, como pessoa, tem qualidades maravilhosas. Ela tem inteligência, carisma e uma certa atratividade que fascina os outros. Amy não é apenas uma conversadora fascinante, mas também dona de opiniões intrigantes que criam conversas fascinantes. Enquanto preparávamos o jantar juntos, nos entregamos a um flerte divertido, arrancando pedaços de comida um do outro e mergulhando no papel de amantes apaixonados. Amy expressou gratidão porque seu antigo humor azedo foi dissipado e a brilhante transformação foi perceptível. Esta é a essência de uma vida plena, pensei comigo mesmo. Mais tarde, estávamos deitados na cama, um ao lado do outro, conversando profundamente sobre nossos planos de começar uma família. Como o ciclo da pílula terminava em poucos dias, ela poderia estar fértil dentro de 2 a 3 semanas. Mal posso esperar, Amy disse, seu amor por mim transbordando em seu coração. Mas, naquele momento, minha mente não pôde deixar de recordar a traição anterior de Amy e o contexto familiar em que isso aconteceu. Quando estávamos pensando em ter um filho em nossas vidas, a questão não me abandonou. Eu realmente preciso me vingar? Refletindo sobre essa questão durante minha corrida diária, fui dominado por emoções conflitantes de raiva e ressentimento. Devo dar a outra face e deixá-la sofrer? Ou a solução mais drástica seria divorciar-se dela e ir embora? A resposta que emergiu das profundezas do meu ser me impressionou. Era um desejo de machucá-la, humilhá-la. Eu não tinha intenção de fazer dela uma esposa e mãe verdadeiramente fiel. Pelo contrário, ansiava por destruir a sua vida para que ela me assombrasse até ao meu último suspiro. Além disso, eu queria que ela nunca descobrisse meu envolvimento na morte dela. Para que ela sentisse sempre o peso de seus atos e me considerasse uma vítima inocente, eu sabia que precisava fazê-la entender que havia perdido não só a mim, mas também a família que pretendíamos construir juntos. Num momento de introspecção, duvidei da minha própria identidade. Eu me lembrei resolutamente, eu sou um homem. Repeti isso em voz alta, reforçando meu desejo de vingança. Um desejo surgiu em mim de machucar alguém, de me envolver em uma briga física e deixar uma marca indelével. Com um gemido doloroso, fechei a porta do carro com força e liguei o motor. A queda de Amy foi inevitável. Quarta-feira passou, depois quinta-feira. Mas não houve consequências imediatas. Preparei tudo cuidadosamente para sexta-feira, um e-mail que deveria levar ao caos. O fim de semana estava chegando e teríamos 2 dias inteiros para aproveitar o rescaldo da tempestade que eu ia combinar. A demanda era inequívoca, $1,000. Se ela ainda pudesse esconder $500 de alguma forma, então seria problemático coletar uma quantia tão grande rapidamente de uma só vez. O pagamento era devido antes do meio-dia de segunda-feira, mas a dúvida permanecia. Onde mais Amy poderia encontrar o dinheiro? Eu queria forçá-la a me contar a verdade. Ah, Jack, sou uma alma ingrata que não merece você. Imaginei a confissão de Amy. Eu menti e trapaceei. Eu sou inútil. Na verdade, a culpa dela era inegável, mas eu não esperava que a nossa conversa tomasse tal rumo. Às 11 horas, o número do escritório dela apareceu no identificador de chamadas, sinalizando uma ligação de Amy. Eu estive esperando por esse momento. Eu estava me preparando para isso, tanto para melhor quanto para pior. Suprimindo a vontade de enviar a ligação para o correio de voz, respirei fundo e respondi: Ei, querido, o que está acontecendo? A seriedade em sua voz me alarmou imediatamente. Você está bem? Está tudo bem?
Eu perguntei ansiosamente, sentindo-me claramente desconfortável. Houve uma pausa enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. Pensei ter ouvido soluços fracos. Por favor, ela finalmente conseguiu dizer. Sem demora, ela perguntou. Encontro você em casa assim que puder. Em vez de correr para casa imediatamente, decidi dirigir pela cidade por mais 10 minutos, ligando a música para acalmar os nervos. Quando cheguei em casa, ela já estava me esperando na porta, mas parecia visivelmente chateada. Com preocupação no rosto, estendi a mão para abraçá-la, mas ela me segurou, mantendo-me à distância. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Suas mãos tremiam de medo. Apesar da tempestade de emoções que assola dentro de mim, consegui encontrar a paz. Diante de mim estava minha esposa, minha amada, pronta para confessar sua infidelidade, a presença de fotos comprometedoras com outro homem e a posterior chantagem. Embora a raiva borbulhasse em minhas veias, permaneci calmo. Naquele momento crítico, passaram pela minha mente imagens de minhas mãos em seu pescoço, exigindo a devolução dos anos roubados. Devolva minha vida, seu mentiroso! Rosnei silenciosamente, mas em vez de sucumbir à raiva, estendi a mão e peguei suas mãos trêmulas com firmeza. Num tom suave, eu disse, seja o que for, saiba que eu te amo. Com essas palavras, ela quase perdeu o equilíbrio e correu para o quarto. Estando sozinho na cozinha, resolvi organizar meus pensamentos e me acalmar. Depois de encher um copo com água, fui para o quarto, onde Amy estava deitada de bruços na cama, as costas subindo e descendo a cada respiração pesada. Sentando-me ao lado dela, gentilmente coloquei minha mão em suas costas e lhe ofereci água. Ela balançou a cabeça, recusando o gesto. Naquele momento, tomei uma decisão consciente de permanecer calmo e silencioso, permitindo que me conduzisse a conversa. Erguendo a mão em reconhecimento às emoções dela, expressei silenciosamente minha compreensão. Ela quebrou o silêncio declarando-se uma pessoa terrível. Colocando a mão dela na minha, tentei confortá-la e acalmá-la. Com um leve balançar de cabeça, mostrei que ela era realmente uma pessoa maravilhosa. Era óbvio que ela precisava de uma ajuda para afastá-la dessa forma negativa de pensar. Bem, por que você diz isso? Eu perguntei, genuinamente perplexo com sua declaração. Amy começou a explicar, com a voz trêmula. Aí estão minhas fotos. Com outra pessoa. Com alguém que não é você. Meus olhos se arregalaram de surpresa. Fotos? Eu repeti, sem acreditar. Ela baixou a cabeça, reconhecendo que só havia descoberto isso há alguns dias. Apesar de já ter aprendido a tocar, não consegui esconder o meu sincero choque. Amy, quem está nessas fotos? Eu perguntei, esperando uma resposta direta. Mas ela apenas começou a chorar ainda mais. Naquele momento, deixei cair a máscara da preocupação e substituí-a por um distanciamento frio. Sempre acreditei que o homem colhe o que planta. Saindo da sala, fui até a mesa da cozinha, onde estava sentado sozinho, bebendo um copo de uísque single malt. Alguns minutos depois, ouvi Amy entrar na cozinha. Amy sentou-se cuidadosamente à mesa da cozinha à minha frente. Você nunca vai me perdoar, ela murmurou com uma pitada de resignação. Eu bufei em descrença. Depois de todas as suas promessas, eu respondi. Sua próxima pergunta me pegou desprevenido. Você quer que eu saia? Senti a raiva fervendo dentro de mim, mas consegui contê-la. Não, eu disse bruscamente. Quero que você me explique o porquê. Quero que você me diga por que mentiu para mim. Quero que você me diga o que fiz de errado. Foi doloroso para mim ver como ela estava passando por tanta dor, como ela confessou sua vergonha em meio a soluços cheios de lágrimas. Enterrando a cabeça nas mãos, ela expressou seu remorso. Foi apenas por minha insistência que ela finalmente chamou o nome dele. E então isso me atingiu como um martelo. Ele se casou.
Naqueles momentos fugazes, uma súbita clareza tomou conta de mim, permitindo-me compreender profundamente os motivos da traição de Amy, talvez até mais do que ela mesma entendia. No fundo, ela era uma atriz movida por uma necessidade insaciável de atuar. Fazer malabarismos e manter a aparência de um casamento bem-sucedido representava para ela uma tarefa intransponível de atuação. Era como se ela desejasse encarnar o papel tanto de brinquedos adultos quanto de esposa fiel, desempenhando habilmente os papéis de uma amante extraordinária e de uma esposa excepcional. Percebi que mesmo agora, em meio à nossa turbulência, ela continua a atuar, imaginando um futuro em que fará uma transição suave para o papel da mãe ideal no filme Ataque ao Lado. Sim, ela ainda estava jogando. Apesar de emitir um vislumbre de esperança, de que ela poderia desempenhar um papel digno de um Oscar e me convencer a ficar, percebi que ela não havia pensado nas possíveis consequências de um jogo tão perigoso. Ela continuou falando, ora elogiando minhas virtudes, ora expressando remorso pela dor que me causou. Observei tudo isso, percebendo que emoções conflitantes borbulhavam nela. Não havia como negar que ela me amava, mas assim como Adão e Eva, que sucumbiram à tentação, ela tropeçou no reino do pecado. Assim como Eva comeu a maçã proibida, o conhecimento contido nela a consumiu. Eu não tinha dúvidas de que Amy foi gradualmente imersa no romance, inicialmente movida por sentimentos amigáveis e flertes brincalhões, e depois estimulada por seu próprio desejo de escapar das garras da dor. Refletindo sobre as circunstâncias que levaram Amy ao adultério, não pude deixar de sentir todo o peso dos seus medos não expressos sobre o nosso futuro comum e a perspectiva de começar uma família. Gradualmente, ela estendeu a mão para ele, primeiro apenas para contato, depois em busca de mais, e eventualmente, enredada em uma teia de enganos e jogos de RPG. Ao mesmo tempo, Amy não percebeu que o papel que desempenhava a absorvia gradativamente. Essa constatação me pareceu a última atualização, um duro reconhecimento de sua vulnerabilidade. Naquele momento, fui tomado por um sentimento de profundo parentesco que vai além da relação de marido e mulher, ou apenas de amantes. Éramos duas pessoas presas num ciclo interminável, conscientes do nosso conhecimento, mas sem sabedoria para compreender as suas complexidades. Tivemos a determinação de resistir aos nossos desejos, mas faltou-nos a força para vencer. Foi uma luta comum que nos conectou não como parceiros românticos, mas como pessoas tentando descobrir as complexidades dos seus próprios desejos e limitações. Por que você decidiu divulgar essas informações agora? Perguntei. Era sobre fotografias, mas senti que ela não se atreveu a me contar mais sobre isso. O que está retratado nessas fotos? Perguntei. Ela respondeu, eles retratam a mim. E ficou em silêncio. Ficou claro que ela começou mencionando as fotos, mas não revelou o contexto. Quando percebi o que eram essas fotos, minha raiva ficou óbvia. A ideia de que alguém capturou ações explícitas em fotos com meu ente querido poderia enfurecer qualquer pessoa. Você perdeu a cabeça? Eu agarrei. O que fez você pensar sobre um ato tão vil? Esta situação representou o culminar de um pesadelo na sua visão idealizada. Ela disse que a ideia foi dele e que as fotos foram motivo de satisfação para ele. Pela correspondência por e-mail, já entendi que o objetivo visa outra coisa. Eu perguntei, indignação soando em meu tom. Apesar de todas as suas deficiências, ela continuou sendo minha esposa. Ele usa essas fotos como vantagem para você? Amy balançou a cabeça, expressando com relutância sua verdade. Estou sendo chantageada, ela confessou. Recebi um e-mail com ameaças, no qual fui convidado a visitar determinado site. Lá vi imagens minhas, embora meu rosto não estivesse totalmente visível. Bem, isto é, minhas fotos. Os chantagistas exigiram pagar, caso contrário colocarão o conteúdo em domínio público. Os chantagistas tinham endereços da minha lista de contatos.
Seu rosto estava claramente visível nas fotos comprometedoras, o que significa que eventualmente serão vistas por sua esposa, nossos colegas e todos com quem trabalhamos. Falando sobre o que aconteceu, Amy mencionou que quase teve um ataque cardíaco quando descobriu. Ele expressou temor de que seu casamento acabasse e que ele perdesse tudo o que amava. Eu não pude deixar de bufar em descrença. Você está dizendo que essas fotos eram digitais? Eu perguntei com óbvia perplexidade. Amy confirmou isso com um aceno de mão. Seu homem estúpido! Murmurei, me desvencilhando de minhas palavras. Você não entende? Eu disse com ênfase. Arquivos digitais podem ser facilmente encontrados, seu e-mail fica armazenado em servidores. Passei a explicar os riscos potenciais. Um hacker experiente com acesso à sua rede pode encontrar facilmente arquivos de imagem. Houve um momento de silêncio enquanto ambos ponderávamos a questão. Se não for seu namorado, pronunciei a palavra com desprezo, então qualquer um poderia ter descoberto a senha ou hackeado. Talvez alguém acidentalmente tenha deixado o laptop sem vigilância ou perdido um pedaço de papel com uma senha escrita. Presumi que, se realmente fosse um hacker, ele poderia realizar uma busca direcionada por arquivos com imagens e, eventualmente, acessar a conta dela. Eles o ameaçaram? Perguntei. Não, ela respondeu, sem entender a situação. Quem sabe? Mas ele te mandou essas fotos, certo? Percebi que essas fotos provavelmente estavam anexadas ao e-mail dele, o que permitiu que alguém hackeasse sua conta. A pergunta de Amy soou meio pergunta, meio maliciosa. O que devo fazer? Desapontado com a falta de informação, comecei a pedir-lhe detalhes. Ela explicou que os chantagistas exigiram $500 em troca da remoção de suas fotos do site. 500? Perguntei zombeteiramente, considerando essa quantia incrível. Você está brincando comigo? E qual é o nome deste site? Expressei minha irritação. Decidida a solução da situação, fui rapidamente ao meu computador e tentei ir ao site indicado por ela. Ao mesmo tempo, fiz uma pesquisa no Google para obter mais informações. Para minha decepção, ambas as tentativas não produziram nenhum resultado. Parece que não existe um site com esse nome, concordei com a afirmação inicial de Amy. Em busca de mais esclarecimentos, perguntei se eles forneceram uma URL ou havia um link no e-mail para você acessar. Amy assentiu, sugerindo que provavelmente era um nome falso. Tentando obter mais informações, pedi a ela que restaurasse o e-mail. Amy tirou o laptop da pasta, colocou-o sobre a mesa e entrou na caixa de correio do trabalho. Percebendo o perigo potencial de enviar a carta diretamente, ela hesitou. Não, o encaminhamento pode converter o link em texto simples, explicou ela. Inclinando-me sobre a mesa dela, abri uma nova carta, enderecei a mim mesmo e copiei cuidadosamente a carta ameaçadora, incluindo o link para uma nova mensagem. Depois de enviar a carta, voltei para minha mesa e esperei sua chegada. Logo depois chegou uma carta e eu a abri imediatamente. Amy estava atrás de mim e nós dois estávamos olhando para a tela. Quando as palavras esposa chantageadas apareceram na tela, olhei para ela, forçando-a a recuar instintivamente. Mantendo a aparência calma, fingi ler o texto com atenção. Quem são esses idiotas? Exclamei. Curioso sobre o pagamento, perguntei, você já pagou? Amy confessou, sim, paguei $500 a eles. De que maneira? Perguntei. Ela respondeu, transferi o dinheiro para o meu cartão Visa, eles forneceram um link para um cartão de crédito. Decidindo conduzir uma investigação mais aprofundada, estudei cuidadosamente o local. Eventualmente, virei-me para Amy e disse, sua foto não está aqui, eles disseram que iriam excluí-la assim que você pagasse. Eu olhei para ela atentamente. Por favor, me diga por que você está confessando, não me faça arrancar isso de você, implorei, esperando uma resposta honesta. De manhã, Amy desviou o olhar e finalmente falou.
Eles se voltaram para mim novamente, estão me ameaçando novamente. Se eu não pagar $000 até segunda-feira, eles pretendem distribuir as fotos para todos. Chocado, perguntei, isso é verdade? Amy assentiu, sentindo-se oprimida. De repente, ela caiu no chão, tomada pelo desespero. Eu estraguei tudo, ela chorou. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Meu coração afundou quando a vi sofrendo. Eu disse em tom suave, você sabe o que vou fazer? Após uma breve pausa, continuei, não, vou apoiá-lo. Juntos encontraremos uma maneira de lidar com isso. Amy estava chorando, procurando conselhos. Quais são seus pensamentos? Perguntei, com decepção em meu tom. Você colhe o que planta, querido, acrescentei sombriamente. Todas as coisas boas chegam ao fim em algum momento. Querendo avaliar a determinação dela, perguntei, você não está pensando em pagá-los? Atordoada, ela confessou, não sei o que fazer. Eu sinto que perdi você. O que devo fazer? A gravidade da situação recaiu sobre nós quando a tarde de sexta-feira se transformou em noite. Exausto, adormeci. Quando acordei, vi Amy na sala, olhando atentamente para a tela do computador. Não consigo pagar, disse ela. Eu grunhi em resposta, mas não expressei meus pensamentos. Eu previ isso, respondi estoicamente. $1,000 é uma quantia significativa que pode ser gasta sem quaisquer garantias. Talvez eles estejam blefando, ela raciocinou. Amy então considerou uma abordagem alternativa, dizendo que se eu revelasse as fotos a todos que conheço, seria equivalente a enviá-las. Atordoado com a situação, expressei minha descrença. Amy, não acredito que você deixou isso acontecer. Tínhamos planos de começar uma família. Não sei se algum dia vou me recuperar disso. Na manhã de segunda-feira começou a última fase da Operação Vingança. Chegou um e-mail contendo todas as fotos e uma seleção das conversas mais destrutivas. Sem hesitar, comecei a agir. Enviei rapidamente um e-mail para todos os contatos da lista de Amy, que incluíam sua família, amigos e parceiros de negócios. Nem esperei até o meio-dia antes de agir. Enquanto eu arrumava minhas coisas e as colocava no carro, alguém poderia ter presumido que seria muito agradável ficar para observar as consequências e desfrutar do sentimento de compaixão. Mas ver Amy lutando com as consequências só me traria tristeza. Tornou-se claro que já não podemos manter a aparência de que o mundo exterior é apenas uma ilusão. É hora de partir. Depois disso, a vida de Amy entrou em colapso. Ela foi forçada a largar o emprego depois de enfrentar humilhação profissional e pública. Quando Amy enfrentou as consequências de seu ato, algumas pessoas zombaram dela e se afastaram dela, mas muitas demonstraram uma empatia incrível. O amor é realmente uma coisa complicada. Apesar de nosso amor sincero um pelo outro, a incapacidade de Amy de se controlar fez com que nosso casamento se tornasse instável. Havia um processo de divórcio em andamento e não pude deixar de pensar que ela poderia arranjar uma gravidez para me atrair para uma armadilha. No final, o divórcio foi finalizado e a divisão de bens revelou-se uma questão bastante simples. Vendemos nosso apartamento compartilhado e dividimos o lucro igualmente. Amy, como antes, repetiu que enquanto ela me tivesse, nada mais importava. Mas a verdade é que ela não poderia me ter. Porém, após o divórcio, conseguimos manter um certo nível de comunicação. Quanto ao amante, a experiência dele foi ainda mais difícil. Sua esposa não quis perdoá-lo pela humilhação que ele havia causado a si mesmo profissionalmente e procurou extrair todos os benefícios possíveis do divórcio. Não senti nenhuma simpatia por ele quando enfrentou as consequências de suas ações. Quanto a Amy e eu, nosso relacionamento começou a se deteriorar quando conheci a mulher com quem acabei me casando. Foi difícil para nós dois manter contato, especialmente quando minha felicidade estava firmemente ligada à minha nova esposa. No dia do casamento,
Amy voltou-se para mim com um bilhete no qual confessava que ainda me ama. Mas não nos falamos há vários anos, e francamente, não me importo com a situação atual dela. Agora estou focado em Pilar, minha esposa, com quem criamos juntos 2 filhos, de 3 e 5 anos. Agora estamos trabalhando para ampliar nossa família, esperando o aparecimento de um terceiro filho. Minha esposa Pilar tem plena consciência do meu passado com Amy. Ela sabe cada detalhe do que aconteceu entre nós. Chegamos a um entendimento mútuo de que a infidelidade em nosso relacionamento é inaceitável. Se um de nós trair o outro, haverá consequências. Estou contando isso para enfatizar a importância de manter a perspectiva na busca pela vingança. É muito importante não deixar que o desejo de vingança consuma todos os seus pensamentos e ações. No meu caso, o desejo de me vingar de Amy acabou me tornando uma pessoa mais forte, acredito, uma pessoa melhor. Mergulhei nas profundezas da dor e saí para a luz. Eu experimentei uma raiva ardente acendendo em minha alma. Mais de 5 anos depois da última vez que vi Amy, a vida dela mudou muito, assim como ela. Por cerca de 1 ano ela morou com um homem não muito legal que batia nela com frequência. Como meus amigos me disseram, Amy não tem dentes da frente. Aparentemente estas são as consequências da crueldade do seu parceiro. Também descobri que ela está infeliz com ele, em princípio, insatisfeita com sua vida. Trabalhando como enfermeira em um hospital psiquiátrico, ela ganha muito menos do que nunca. Para todo esse horror, ela foi diagnosticada com câncer de mama. O tumor revelou-se maligno. O karma tomou conta da pobre e traiçoeira Amy. E fico feliz quando seguro minhas preciosas filhinhas em meus braços. Eu conheço a beleza abrangente do amor incondicional. Deixe-me apresentar-me. Bonnie Brown, anteriormente conhecida como Bonnie Betsy Lovry. Quando eu era criança, meus pais tinham grandes esperanças em meu futuro. Afinal, casei-me com Benjamin Brown e espero que meu novo sobrenome me dê elegância e equilíbrio. Mas, de qualquer forma, a vida tomou um rumo inesperado quando completei 38 anos. Alguém poderia objetar que ainda é uma idade relativamente jovem, mas não pude deixar de me sentir decepcionado. A nossa sociedade parece dar uma ênfase excessiva à juventude, o que me fez duvidar do valor do trabalho árduo, da dedicação ao estudo e do sucesso acadêmico. Apesar de ter estudado muito e tirado notas decentes na faculdade, agora duvido que consiga fazer uma carreira plena. Casei-me com um homem maravilhoso, criei família e, no momento em que parece que a vida está melhorando, o mundo volta suas atenções para alguém mais jovem. Isso não foi motivado por nenhum caso específico, mas sim pela compreensão gradual de que toda a atenção do escritório vai para os jovens estagiários. Os homens costumavam flertar comigo e, embora eu nunca os deixasse ultrapassar os limites, era legal. Eu me sentia atraente e desejável. Mas um dia percebi que a atenção que antes recebia havia desaparecido. A vida se transformou em uma série de responsabilidades. No trabalho, depositavam-me grandes esperanças e meus filhos contavam comigo para acordá-los, vesti-los e alimentá-los. À noite, precisava de ajuda com o dever de casa. As tarefas domésticas exigiam atenção. Lavanderia, jardinagem, pagamento de contas, e inúmeras outras tarefas me aguardavam todos os dias. Felizmente, meu marido estava sempre pronto para ajudar. Ele cuidou de boa vontade de pilhas de roupa suja, preparou comida para meus recém-chegados, cuidou do gramado, ajudou as crianças nos estudos. Mas, como esposa e mãe, o fardo da responsabilidade recaiu sobre meus ombros. Carreguei o peso do mundo sobre mim, sentindo-me oprimido e exausto. Lembrando daquela época, pode-se presumir que tive depressão, embora não possa ter certeza. Fiquei sobrecarregado com muitas obrigações, entrando em uma rotina monótona que parecia constante. Olhando para trás, duvido da minha sanidade na época. Se a oportunidade se apresenta-se, eu sacrificaria tudo, até a minha alma, para sobreviver àquela vida por pelo menos um dia. Mas não posso oferecer minha alma, pois já a perdi.
Na verdade, joguei fora junto com tudo que tinha de realmente valioso. Na quarta-feira, 5 de março, recebi um convite para ir à sala da diretora. Na segunda-feira seguinte, dia 17, eu deveria ir a Nova York para um treinamento de uma semana, análogo à escola de administração da minha empresa. O reconhecimento da empresa fez com que uma promoção promissora me esperasse, o que significou progresso na minha carreira. Compartilhei ansiosamente a notícia com minha família, esperando que eles se cansassem de minhas conversas constantes sobre a próxima viagem. Mas o entusiasmo deles não foi inferior ao meu. Eles me apoiaram e encorajaram de todo o coração. As crianças me inundaram com inúmeras perguntas e meu marido, bem, falava constantemente sobre minhas capacidades. Sua fé inabalável em mim fortaleceu minha autoconfiança. Com o apoio de Ben, fui até a loja, munida de seu confiável cartão de crédito, em busca de vários trajes novos adequados para minha nova função. Enquanto me preparava para o bate-papo noturno, percebi que precisava atualizar meu guarda-roupa. Afinal, a noite contará com a presença de pessoas importantes de todo o país, e foi importante para mim deixar uma impressão indelével. Queria que eles me reconhecessem como se fossem seus, para que se lembrassem de mim. Eu estava determinado a deixar minha marca. Quando chegou o domingo, dei um beijo rápido em meu marido, abracei as crianças e embarquei no ônibus em direção ao aeroporto. A próxima semana engoliu completamente meus pensamentos. Quando eu estava sentado no avião, de repente me dei conta de que saí correndo sem perder tempo para me despedir de minha família. Assegurei-me de que eles entenderiam minha pressa. Durante a estadia no hotel, onde também aconteciam as aulas, me acomodei em um quarto, me recuperei e comecei a conhecer a situação. Não conhecendo ninguém presente, não pude deixar de ouvir algumas conversas sobre a próxima aula. Tomando a iniciativa, apresentei-me a alguns deles, e por fim, jantamos juntos. Foi durante esse jantar que fui apresentado a Janete, Dona Edin. Para minha surpresa, eles me ofereceram uma bebida depois do jantar e eu concordei sem hesitar. Afinal, esta semana era para ser uma pausa na rotina habitual. Havia até pista de dança no hotel, embora a música fosse gravada com antecedência. Mesmo assim, Jim se revezava dançando com cada um de nós. Fiquei muito satisfeito por ser independente e dançar com um novo parceiro. Assegurei-me de que não estava fazendo nada de errado, porque Jim havia dançado com outras mulheres. Estávamos em um lugar público, então não há nada de errado nisso, certo? À medida que a noite avançava e bebíamos um pouco, a dança tornou-se mais íntima. No final, senti de aconchegar-se em mim. Devo admitir que me deu um certo prazer e me fez sentir mais jovem, mas já estava além dos limites do permitido. Oprimido pela culpa, decidi me justificar e encerrar a noite. Percebi que não tinha ligado para casa para anunciar minha chegada segura apenas quando estava prestes a ir para a cama. Infelizmente, era tarde demais para ligar naquele momento. As aulas que assisti foram bastante interessantes e me esforcei muito. À noite, reuníamos-nos no bar para tomar uma bebida. Acabei dançando com alguns homens, mas parece que passei a maior parte do tempo com Jim. Aos poucos, senti sua presença se aconchegando mais perto dele. Por incrível que pareça, gostei. Eu me senti jovem novamente e não vi nada de errado nisso porque estávamos em um lugar público e nada de ruim deveria acontecer. Mas o problema aconteceu na noite de quarta-feira. Estávamos nos aproximando, muito perto, e percebi que estava gastando uma parte significativa do meu tempo dançando com Jim. Ele me abraçou com força e não pude deixar de notar sua reação física, o que me fez sentir muito apaixonada. Deprimida, fui ao banheiro feminino para me refrescar e resolver o problema da roupa íntima. Quando voltei, conseguimos uma mesa e então tudo se desenvolveu de acordo com um cenário previsível. Jim teimosamente continuou a me dar atenção e eu me entreguei ao prazer de boa vontade. No final, passei a noite no quarto dele e iniciei um relacionamento apaixonado com um homem que mal conhecia. Embora, de acordo com as normas sociais, eu devesse ter vergonha,
mas por incrível que pareça, não havia uma gota de culpa em mim. Jim foi um consolo temporário para mim, uma distração dos problemas. Seus sorrisos, toques e beijos alimentaram meus desejos. Mas, pensando bem, percebi que ele não ofereceu nada que meu próprio marido não pudesse dar. Não havia romance em seus beijos, nem confiança reconfortante em sua voz. No final, tudo que Jim deu foram 2 noites de paixão desenfreada e um encontro apressado quando ele estava de partida. Quando embarquei no avião e voltei para a vida que havia construído, sem Jim distrair minha atenção, a realidade finalmente se tornou realidade. Fui confrontado com a dura verdade. Traí meu marido, o único homem que amei de verdade, ao ter um caso com um estranho. Meu ato foi uma dolorosa traição à confiança e ao compromisso que compartilhamos. Cometi meus atos sem remorso e, pior ainda, continuei-os descaradamente na presença de outras pessoas. Era óbvio que todos ao meu redor estavam cientes do que estava acontecendo. Era impossível não notar. As mulheres ao meu redor não estavam com inveja ou indignadas. Pelo contrário, eles me condenaram severamente. Pouco tempo se passou e meu nome virou alvo de escândalo em todos os escritórios do país. As consequências do meu comportamento certamente atingiriam meu próprio local de trabalho. Não pude deixar de me preocupar em como conseguiria esconder isso de bem, meu marido. Embora talvez não conhecesse intimamente meus colegas, ele comparecia às nossas festas de Natal e às vezes fazia reuniões no quintal. Era apenas uma questão de tempo até que alguém, em algum lugar, descobrisse a verdade sobre minhas ações. Quando pensei nas possíveis consequências dos meus erros, fui dominado por uma onda de pânico. E se alguém revelar nossa conexão? E o que farei nesse caso? A constatação de que poderia ter colocado a minha saúde em risco também me impressionou. Confiando ingenuamente apenas em pílulas, nem pensei que durante encontros apaixonados com um de você pudesse usar uma proteção mais confiável. Esse fato me fez sentir medo e apreensão até o final do voo. Parecia-me que meu destino estava selado e tudo que era caro para mim, minha vida, meu marido, meus filhos e minha casa estaria sob ameaça. Por mais que eu tentasse, não consegui esquecer os acontecimentos daquela semana. Além disso, eu nem tinha o número do celular de Jim. Ele era apenas uma figura sem nome, uma fuga dos desejos dos jovens estagiários do escritório. Entrei em uma situação em que procurava prazer temporário e fuga de responsabilidades. Era difícil negar que minhas ações pudessem ser consideradas promiscuidade. Afinal, que outra conclusão poderia ser tirada? Não tive oportunidade de contatá-lo e avisá-lo sobre a necessidade de ter cuidado, pois não voltaria a entrar em contato com ele depois de sair. A partir daquele momento, tive a sensação de que caminhava para um destino inevitável e não tive outra escolha senão enfrentá-lo e aceitar as suas consequências. Ocorreu-me a ideia de confessar tudo ao bem, de me colocar à sua mercê, mas ao mesmo tempo tive medo de que ele não conseguisse me perdoar. Eu sabia que, se os papéis fossem invertidos, seria difícil encontrar perdão em mim mesmo. No avião, o que me aproximou do acerto de contas iminente, refleti que bem provavelmente iria querer intimidade quando eu voltasse para casa. Refletindo sobre o fato de ter estado ausente por quase uma semana inteira, experimentei emoções conflitantes. Eu não poderia mais adiar o encontro com Ben sem machucá-lo. No entanto, não me deixou pensar que durante a minha ausência poderia ter sido infectado por alguma coisa. Se eu realmente fosse infectado por alguma coisa e involuntariamente passasse para Ben, isso sem dúvida minaria a confiança dele em mim. Aos olhos dele, serei pior do que uma garota simples e safada. A ansiedade tornou-se muito forte e até me ocorreu que um ataque cardíaco bem-sucedido é um meio de me livrar das consequências iminentes. Infelizmente, a sorte não estava do meu lado. A cada quilômetro, o caminho para casa tornava-se cada vez mais insuportável. Parecia que eu estava me conduzindo voluntariamente a uma execução inevitável da qual não havia como escapar. Finalmente, dirigi até a porta da frente, esperando desesperadamente que isso ainda significasse o calor da nossa casa, e fui saudado por gritos familiares.
mamãe está em casa. Ao me ver, crianças entusiasmadas correram para a sala, abraçando-me com força. Meu marido também me deu uma enxurrada de beijos afetuosos. Seus sorrisos eram contagiantes e todos estavam ansiosos para me contar como passei meu tempo, o que vi, o que fiz, como foi. O peso da culpa ameaçou me engolir. Como posso compartilhar a verdade sobre minhas ações com eles? Passando de filho em filho, vi apenas amor firme em seus olhos. O rosto do meu marido irradiava alegria pela minha volta. Parecia que todos estavam ansiosos para me ver, e fiquei impressionado com uma onda de amor incondicional de todos os lados. Tomado por esse sentimento, não pude deixar de pensar que não merecia nada disso. No fundo, eu sabia que havia traído todos eles. Reunindo todas as forças, falei do percurso com cara de coragem, descrevendo os pratos, transmitindo a essência das imagens e sons da cidade. Ao mesmo tempo, omiti cuidadosamente a verdade, sobre a traição, sobre como me comportei descaradamente diante de todos, sobre a traição que cometi contra todos eles. A partir daquela noite, fui tomado por uma sensação de pânico. Tive medo de que meu segredo fosse revelado. Bem, ainda sem saber dos meus erros, ansiava por intimidade. Incapaz de recusar para não levantar suspeitas, entreguei-me a ele na mesma cama que havíamos partilhado desde o dia do nosso casamento. No fundo, tentei me convencer de que Di não era uma pessoa má. Ele estava apenas procurando conexões com pessoas casadas como eu. Mas admitir que eu havia me tornado outra estatística, uma mulher casada e atolada na infidelidade, foi um duro golpe. Tentando acalmar minha consciência, me convenci de que Jim provavelmente não teria nenhuma consequência possível. Decidi me tornar a melhor e mais amorosa esposa que se possa imaginar, enchendo o bem de carinho e devoção. Minha determinação baseava-se na crença de que, se bem descobrisse meu pecado, seu amor superaria a raiva e a dor, e ele me perdoaria. Mas, no meu otimismo, negligenciei um detalhe importante. 4 meses se passaram desde o incidente e comecei a pensar que havia conseguido escapar. Jurei para mim mesmo que nunca repetiria tal traição, prometi não comprometer mais o amor e a confiança de Ben e de nossos filhos. Voltando para casa, cheio de felicidade, comecei a preparar ansiosamente o jantar para minha amada família. Houve um silêncio estranho na casa. Não havia sons familiares e atividades barulhentas, às quais eu já havia conseguido me acostumar. Em vez disso, vi Ben sentado sozinho em uma poltrona, com um humor deprimido, a cabeça baixa e lágrimas escorrendo pelo rosto. Preocupado, fui até ele, perguntei o que havia acontecido e se ele estava bem. Suspirando pesadamente, ele começou a falar. Recebi uma carta no trabalho hoje. Ele disse, com tristeza na voz, parece que você chateou alguém em seu escritório. Talvez ela tenha dito algo errado ou de alguma forma ofendida. Seja o que for, eles tratam você com grande desprezo. Confuso, exclamei, mas o que foi que eu fiz? Sempre tentei me dar bem com todo mundo. Sua resposta foi deprimentemente simples. Não sei. Meu mundo desabou quando recebi uma carta inesperada com fotos tiradas no celular durante seu treinamento, naqueles dias em que você estava ausente. As fotos capturaram um passatempo agradável e um homem parecia aproveitar cada momento. Quando as palavras de meu marido chegaram até mim, eu queria desesperadamente negar tudo, expressar meu amor incondicional por ele, e somente por ele. Queria convencê-lo de que ninguém mais poderia ocupar um lugar em meu coração. Mas naquele momento foi como se eu estivesse paralisado. Minha mente desligou. Perdi a capacidade de falar e mergulhei na contemplação vazia. Talvez este seja o começo do fim. Um sinal para a destruição do nosso vínculo outrora inquebrável. Pensamentos dolorosos passaram pela minha cabeça de que minhas ações naquela semana infeliz de imprudência poderiam me custar tudo o que eu valorizava. Minha vida como eu a conhecia pode ser irrevogavelmente destruída? A evidência era indiscutível.
Ele tinha uma coleção de fotografias nas quais foi pintado um retrato devastador do meu comportamento. Embora as fotos não capturassem momentos íntimos no quarto, elas revelaram um lado meu do qual não me lembrava. A verdade inegável me olhou através dessas fotos. Eu me vi dançando muito perto de Jim, trocando beijos na pista de dança e na nossa mesa. As mãos de Jim estavam descaradamente nas minhas costas, e a outra parecia penetrar minha blusa. Havia até uma foto da mão de Jim apoiada na minha perna, subindo perigosamente por baixo da minha saia enquanto nos sentávamos juntos à mesa. Sentindo todo o peso das minhas ações, percebi que meu destino estava selado. Não havia outra saída senão confessar tudo e enfrentar as consequências cara a cara. Com o coração pesado, criei coragem e confessei tudo, implorando desesperadamente por perdão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando eu disse as palavras bem, sinto muito. Queria que ele entendesse a gravidade do meu remorso. O amor encheu minha voz enquanto eu continuava. Saiba que este é um erro único, diferente de tudo que já fiz antes, e que nunca acontecerá novamente. O desespero soou em minhas palavras e comecei a acalmá-lo. Querido, eu te amo mais do que palavras podem expressar. Nossa vida comum significa tudo para mim. Por favor, estou te implorando, me dê uma segunda chance. Eu prometo que você não vai se arrepender. Farei tudo ao meu alcance para fazer você esquecer a estupidez a que sucumbi. Confie em mim, você não vai se arrepender, prometo do fundo do meu coração. Diante da traição óbvia, meu incrível marido demonstrou um extraordinário ato de amor e perdão. Resolveu não entrar em detalhes, protegendo-se da dolorosa verdade. Em vez disso, ele ficou sentado absorto na dor e seu espírito estava desaparecendo por dentro. Durante essas intermináveis horas de sofrimento, eu o abracei, enxugando as lágrimas e assegurando-lhe meu amor inabalável. Jurei solenemente me tornar seu refúgio, aliviar sua dor e nunca mais lhe causar tanto sofrimento. Determinado, comprometi-me totalmente a cumprir esta promessa. Mas, como eu disse, há um detalhe importante que esqueci de contar. Não percebi que um coração humano partido é uma ferida que nem sempre cicatriza. O homem que uma vez me amou desinteressadamente, cuja missão era trazer alegria à minha vida, acabou por estar irreparavelmente quebrado. Seu sorriso antes radiante desapareceu e sua risada sonora tornou-se uma memória distante. Embora às vezes fizéssemos amor, parecia que giravam em sua cabeça pensamentos de que eu tinha outra pessoa. Dediquei-me a curar sua alma ferida, mas meus esforços foram insuficientes. Com o tempo, nossos filhos cresceram, encontraram um emprego e se mudaram. Continuamos dormindo na mesma cama, mas a melancolia reinava em nossa casa. Comecei a perceber que não foi apenas a intimidade com outro homem que arruinou minha vida. Na verdade, meu marido gentil e carinhoso me confiou tudo o que determinava sua autoestima. Com minha traição, privei-o do senso de valor, da confiança de que ele é querido e de que sua existência faz sentido. Compreender isso me fez enfrentar uma escolha difícil. Eu poderia libertá-lo, dando-lhe a oportunidade de restaurar a pessoa que separei, encontrando o amor em outro lugar, ou continuar nosso relacionamento, fazendo todos os esforços para ser uma esposa excepcional e dedicada, mesmo que ele não me visse mais através do mesmo amor. Prisma. Percebendo o profundo impacto que a minha partida teria, percebi que a minha partida apenas confirmaria a depreciação que infligia ao meu marido pela minha infidelidade. A ideia de que eu fortaleceria seu sentimento de inutilidade como homem e marido era insuportável. Por isso, resolvi ficar ao lado dele, observando com amargura como essa pessoa maravilhosa se transforma, voltando-se para dentro. Lenta mas seguramente, o espírito vivo com quem me casei estava desaparecendo, deixando para trás apenas uma sombra de sua antiga essência. Sem saber como descobrir a verdade, meus filhos descobriram meus erros. Bem, claro, nunca lhes contou os detalhes, cuidando do bem-estar emocional deles e do meu. O fato de terem descoberto minha traição nos separou por muito tempo, e essa lacuna ainda não foi sanada.
Eles testemunharam a degradação gradual do meu pai e compreenderam perfeitamente que isso era uma consequência dos meus atos. Todo o peso da responsabilidade recaiu exclusivamente sobre meus ombros, mudando para sempre a dinâmica do desenvolvimento da nossa família. Surpreendentemente, ainda não decidi o divórcio, que me assombrou durante um voo para casa, muitos anos atrás. Mas, apesar da minha presença física, perdi o meu marido e os meus filhos de forma tão segura e completa como se eles tivessem saído fisicamente da minha vida. Eles realmente me abandonaram, embora não no sentido literal da palavra. Como eu disse, um detalhe importante me passou pela cabeça. Não levei em consideração que, ao partir o coração de uma pessoa, você o muda irreversivelmente. O homem que uma vez me amou de todo o coração, que encontrou um propósito em me fazer feliz, acabou ficando arrasado. É certo que ele fez um esforço corajoso. Numa tentativa desesperada de reparar o dano causado, abri minha alma e procuramos aconselhamento profissional. Meu único desejo era testemunhar novamente sua felicidade, reparar a dor e a decepção que lhe causará. Mas depois de 6 meses de trabalho árduo, tomamos a dolorosa decisão de nos separarmos. Eu teria lutado incansavelmente pelo resto dos meus dias para confortá-lo e ajudá-lo a esquecer, mas ele não tinha mais nada para dar. Peguei tudo dele e joguei fora casualmente. Embora Ben não estivesse fisicamente afastado, ele não era mais o marido amoroso que conheci. Ele ainda estava constantemente presente na minha vida, participando dela quase diariamente. Mas o calor e o carinho que antes definiam nosso relacionamento desapareceram. Ele dedicou seu tempo e amor aos nossos filhos e nossa comunicação tornou-se educada, mas desprovida da alegria que antes compartilhávamos. O amor que ele uma vez teve por mim desapareceu. A traição tem um enorme impacto na consciência de um homem. Antigamente, sua esposa lhe parecia uma pessoa extraordinária, uma fonte de celebração diária, mas de repente ele se deparou com a dura realidade de seu erro grosseiro e, aos seus olhos, ela se transformou em uma libertina comum. Depois disso, não casei mais e não procurei companhia nos encontros. O homem que amei permaneceu na minha vida, ainda que distante, dando-me uma sensação de conforto que me apoiou. O tempo passou e parecia que aos poucos estávamos nos curando. Foram 6 meses difíceis, cheios de culpa e com um clima distante da vida normal em nossa casa. Mas a raiva se dissipou e as lágrimas tornaram-se menos frequentes para nós dois. Não tenho dúvidas de que ao longo de nossa turbulenta trajetória de vida ele teve momentos em que pensou em desistir de sua vida. Mas ele teimosamente se recusou a terminar nosso relacionamento e eu prometi fazer o mesmo. Eu estava pronto para me desculpar pelo resto dos meus dias, buscando expiação pela dor que havia causado. Mas houve uma virada no consultório do terapeuta quando Ben se virou para mim com uma tristeza indescritível no rosto e pronunciou palavras que me atingiram profundamente. Ele reconheceu meus erros, mas me pediu para parar de me desculpar. Ele expressou seu desejo de que avancemos e encontremos a felicidade novamente. Naquele momento pareceu-me que este era o fim e estas palavras para viver ecoaram na minha mente. Com medo e expectativa, eu tinha certeza de que agora ele proferiria palavras que destruiriam nosso casamento, uma menção terrível ao divórcio. Mas o que ele disse a seguir me surpreendeu. Com os olhos marejados, ele me confessou seu amor sem limites, reconheceu a profunda dor causada por minhas ações e a forte raiva de outro homem. Mas apesar de tudo isso, ele realmente queria que a mulher com quem se casou voltasse para a sua vida. Ele ansiava por compartilhar nossa cama novamente, por ver meu sorriso e ouvir minha risada. Ele imaginou como envelheceríamos juntos e recuperaríamos a felicidade perdida. À medida que a conversa continuava, havia lágrimas nos olhos de nós dois. Nós nos abraçamos, nos beijamos, expressamos gratidão um ao outro. Quando ele começou a falar, o medo tomou conta do meu coração e eu me agarrei a ele com força, sem saber aonde suas palavras levariam. Mas à medida que suas ternas palavras se desenrolavam, agarrei-me ainda mais a ele, temendo que tudo aquilo pudesse ser bom demais para ser verdade.
Talvez o terapeuta tenha percebido que houve um avanço e sugeriu que fossemos para casa e fizéssemos amor. Foi uma receita nada convencional, mas a mais terapêutica que já recebi, e aceitei com toda a sinceridade. Demorou cerca de mais 2 anos para que as feridas da minha traição cicatrizassem completamente e se tornassem uma memória distante. Houve momentos em que vi resquícios de dor nos olhos de Ben, quando pensamentos não ditos surgiram entre nós. Nesses casos, as palavras não eram necessárias. Aproximei-me dele, parei ao lado dele ou sentei-me ao lado dele, oferecendo silenciosamente meu apoio e compreensão. A cada abraço, eu valorizava esse sentimento como se fosse o último, e esperava pacientemente o dia em que veria seu sorriso. Mesmo quando tentei trazer alegria de volta à vida dele, meus próprios olhos muitas vezes se enchiam de lágrimas, um lembrete constante da dor que eu havia causado a ele. Mesmo agora, a lembrança daquela imensa dor me assombra, e não tenho dúvidas de que Ben também carrega essas cicatrizes. Eu causei muita dor a esse homem incrível por causa de algo que não importava para ele, e mesmo assim ele encontrou forças para me perdoar. Daquele momento em diante, prometi passar o resto da minha vida como a esposa que ele realmente merece. Todos os dias, ofereço orações de profunda gratidão por ele ter me dado uma segunda chance, e estou determinado a aproveitar ao máximo esta preciosa oportunidade.